começar o estudo hoje sobre bibliologia. Tá? E eu quero começar já, logo de cara, perguntando para vocês. Estudo teológico, vocês têm que perguntar, tirar dúvidas, senão não vai rolar. Eu quero saber o que passa na mente de vocês, para a gente poder junto estudar o que é bibliologia. Tá? Bibliologia, biblios, do grego, biblioteca, livro, logia, estudo, ciência, pode ser muita coisa, vem da palavrinha logos. Então, estudo disso que a gente tem, da Bíblia, dessa biblioteca de livros. Tá? Duas perguntinhas que eu queria já passar para vocês. Pode pôr aí o próximo slide. O que é a Bíblia para você e por que você acredita na Bíblia e não em outro livro qualquer? Por que você acredita na Bíblia e não acredita no universo é uma casca de nós? Por que você acredita na Bíblia e não segue o Corão? Por que a Bíblia e não um outro livro qualquer? E o que é a Bíblia primeiro para você? Vai lá, eu queria ouvir vocês um pouquinho. Se alguém te parasse um dia lá na faculdade, na sua rua, e falasse assim, cara, por que você segue a Bíblia? O que tem de diferente na Bíblia que não tem em qualquer outro livro desse? O que você responderia? É o único livro inspirado por Deus. Você ia ter que gastar um tempinho explicando, provando, ou pelo menos tentando explicar para a pessoa. A gente vai ver isso no próximo encontro Inspiração. Tá, mas tudo bem, é um livro inspirado por Deus. Você responderia isso. O que mais? É um manual de instrução para quem, por quem? Tá. Um manual de instrução. A gente pode colocar assim, um manual de transformação. Tá? Porque se o incrédulo pegar a Bíblia e começar a seguir os preceitos que ela tem ali, ele pode até mudar um pouco de vida, mas a gente sabe que não vai adiantar nada para o que realmente importa para ele, que é a salvação. Agora, se ele lê a Bíblia com esse intuito de transformação, aí sim, essas mudanças que ele tem que fazer, tem que ser uma consequência de uma transformação de vida, senão a gente cria um fariseu. Tá? Então, tudo bem, é um manual que vai mostrar para a gente agora o que a gente deve fazer com a nossa vida. Mas se a gente pensar só nisso, e as genealogias da Bíblia, né? Tem muita coisa lá na Bíblia que não serve de manual para a minha vida. O que você muda na sua vida lendo genealogia lá de números? Não muda nada. Então, assim, não é só isso. O que é a Bíblia? É um relato histórico de pessoas que, dependendo da situação, eles tiveram êxito ou não, conta muitas falhas de todos os personagens, né? Todos mostram lá falhas deles, e êxito ou não de pessoas que decidiram ou não também seguir a Deus. Legal. Eu inverteria um pouquinho isso daí. Eu falei, é o relato de Deus e de pessoas, né, e como ele administra esse relacionamento com essas pessoas que ele mesmo criou. Tá, a Bíblia é a soma de tudo isso que vocês falaram. Quando a gente pensa no cristianismo, a gente nunca pode desassociar o cristianismo do que a gente chama de revelação. Porque o cristianismo é uma religião revelada a nós. Não foi um homem que descobriu isso ou que teve a ideia, mas é algo que veio de fora, de Deus, revelado para a gente, e a gente vai ver isso daqui a pouquinho. Um dos métodos que Deus usou para revelar a vontade dele, o plano dele, como ele fez todas as coisas, foi a Bíblia. Agora, por que você acredita na Bíblia e não em outro livro qualquer? Por quê? O que tem de diferente na Bíblia? Por que você lê a Bíblia como Bíblia realmente? Tá, então pensa num livro
que por 2000 anos, que foi o tempo que demorou para a Bíblia ser escrita, do primeiro autor ali até o último, João, talvez Moisés tenha sido um dos primeiros, a gente não sabe quem escreveu o livro de Jó, não sei se foi ele ou se foi outra pessoa, e falam que foi o primeiro livro a ser escrito, mas pensa lá Moisés escrevendo o Pentateuco, em mais ou menos 1400 antes de Cristo, 1500 antes de Cristo, até 90 e tantos, João escrevendo o livro de Apocalipse. Então, em toda essa época, 40 pessoas, 40 autores, registrando vários e vários eventos, e por aproximadamente 2000 anos, nenhuma contradição. Né? Se tivesse um livro semelhante, parecido, na literatura secular, eles iam colocar isso num museu, num pedestal, porque isso é algo impensável para eles. Né? Algo que demorou aproximadamente 2000 anos para ser escrito por 40 pessoas diferentes e você não encontrar nenhuma contradição de ensino, de doutrina. Então isso é algo realmente fantástico. E outra coisa que o Lucas falou, é interessante, a gente vai ver isso também mais para frente, mas a Bíblia, mesmo sendo escrita há 2000 anos, o finalzinho dela terminando de ser escrita, a gente olha e parece que foi escrito ontem. Para uma sociedade, parece que Deus estava com a gente em mente, embora não foi escrito diretamente para a gente, mas parece que Deus estava com a gente em mente quando a gente olha, de tão viva, de tão atual que é a Bíblia hoje. Né? Você lê lá Provérbios, você fala, ele está descrevendo a nossa sociedade, não é possível. Você lê o que acontecia aqui naquela época, é exatamente a nossa sociedade. Então é impressionante essa capacidade que a Bíblia tem de ser viva e de ser atual. Tá? Então quando a gente fala de Bíblia, a gente não pode perder essa palavrinha revelação de mente. Então eu separei ali, pode pôr o próximo slide, duas categorias, revelação geral e revelação específica. Aqui que a gente quer dizer com isso? Deus, na sua soberania, quando ele foi se revelar ao homem, e foi vontade dele se mostrar ao homem, ele decidiu isso fazer de duas maneiras diferentes. O que a gente chama de revelação geral e revelação específica. Vocês viram que eu dei o destaque para a escritura ali, porque é o que a gente está estudando, e ela entra na categoria de revelação específica. Primeiro, o que é revelação geral? Revelação geral, dá uma olhadinha naquelas 4 palavrinhas ali. Eu não coloquei textos para a gente ficar lendo. Aqui isso a gente faz em seminário, ficar lá comprovando tudo isso lá, mas vocês vão acreditar em mim, né? A revelação geral, Deus faz isso por meio da natureza, Deus faz isso por meio da providência dele. Tem um texto de Atos que Paulo fala assim, ó, eles não têm lei guardado no coração deles, Paulo escrevendo para um público judeu ali, mas eles têm a chuva que cai para eles. E olhando essa providência divina de dar colheita, a intenção de Deus era, olhando isso, eles pensarem, existe alguém que está fazendo isso para a gente, suprindo as nossas necessidades. Tá? A preservação do universo, Colossenses fala, né, que o mundo, Jesus Cristo sustenta o universo pelo poder dele, né? Ele é o sustentador, a força ali que deixa tudo isso sem o caos, sem além da entropia, né, de tudo acabar assim, acabar da noite para o dia, mas ele sustenta todas essas coisas. E também o senso moral, né? O texto de Romanos, capítulo 3, fala que mesmo aqueles que não têm lei, Deus colocou na mente das pessoas um senso comum, um senso moral praticamente igual. Se você for numa tribo que nunca ouviu falar de Deus, mesmo assim eles sabem que matar é errado. Todo mundo sabe que matar é errado. Ninguém acha que matar é o certo. Até os muçulmanos lá, eles sabem que matar é errado, porque eles matam os cristãos, mas se um muçulmano matar outro muçulmano, ele tem as penas normais lá. Por quê? Porque eles sabem, matar é errado. Agora, quem falou para um índio que nunca viu Deus que matar é errado? Deus colocou essa consciência na mente, no coração de todas as pessoas, como uma forma dessa revelação geral. Então, vocês perceberam que a revelação geral, ela não acontece de forma proposital. Ela simplesmente acontece e está disponível a todos os homens. Então, todos os homens têm acesso à natureza. Todos os homens têm essa consciência, todos os homens têm acesso a essa providência divina, né? Chuva, sol, aquilo que acontece aí com a gente. Então ela simplesmente acontece. Por outro lado, ela não tem o objetivo de salvar, ela simplesmente tem o objetivo, depois vocês anotem os textos aí, dá uma olhada, especialmente o de Romanos que vai falar isso, ela tem o objetivo de tornar o homem indesculpável perante Deus.
Então, mesmo aquele camarada que nunca ouviu falar sobre Deus na vida dele, que a palavra de Jesus Cristo nem chegou, ele nem sonha que um dia pode existir Jesus Cristo, Romanos fala que ele é indesculpável perante Deus. Por quê? Porque ele tem a natureza, ele tem essas coisas criadas, e ao invés de ele adorar isso, o que ele faz? Ao invés de ele adorar a pessoa que criou, o que ele faz? Ele adora a criação. E é isso que as pessoas fazem, né? A árvore é Deus, não sei o que é Deus, tudo é Deus. Então eles adoram todas essas coisas, sendo que isso era para despertar nele, opa, eu acho que existe alguém que colocou tudo isso aqui, um ser superior. Por eles não fazerem isso, eles se tornam indesculpáveis perante Deus. Isso é revelação geral. Tudo certo? Abra lá em Salmo capítulo 19. Salmo 19, para a gente só dar uma olhadinha. É legal esse salmo porque ele faz exatamente essa transição da revelação geral para a revelação específica. Salmo 19, a partir do versículo 1, ele fala assim, ó, Davi está afirmando: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia, e uma noite o revela a outra noite. Sem discurso, nem palavras, nem se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai de seu aposento, e se lança em sua carreira com a alegria de um herói. Sai de uma extremidade dos céus e faz o seu trajeto até a outra, nada escapa ao seu calor. O que ele está falando aqui? Que a natureza demonstra, revela a glória de Deus, revela que existe um Criador. Agora, olha o que ele passa a falar a partir do versículo 7, e olha que interessante, ele fala isso da natureza, mas ele não fala o que a natureza faz. Agora, olha o que a palavra de Deus faz. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. E aí ele vai falando as ordenanças do Senhor, e ele vai, são todos sinônimos para a palavra de Deus. Então percebeu essa dobradiça? Dos versículos 1 até o versículo 6, os céus declaram a glória de Deus. Ponto. Os céus só declaram a glória de Deus. Agora, a lei do Senhor é perfeita e ela revigora a alma. A natureza não vai revigorar a nossa alma. A natureza não vai trazer salvação, embora ela declara a glória de Deus. Que vai fazer isso? É a Bíblia. Porque a Bíblia, ela entra como naquela categoria de revelação específica. E além dela, claro, ela revela para a gente a pessoa de Jesus Cristo. Então essa revelação, ela não acontece de modo natural, ela acontece de modo sobrenatural. Por quê? Não é simplesmente alguém ler a Bíblia. É alguém ler a Bíblia e, capacitado pelo Espírito Santo, entender essa mensagem de salvação da Bíblia. A revelação específica tem o objetivo de salvar a pessoa, não de tornar ela indesculpável perante Deus. Então você tem muita gente aí que conhece muito a Bíblia. Vocês vão lembrar do estudo de tentação para quem estava, as pregações sobre tentação. O que o diabo faz na segunda tentação? Ele cita o Salmo 91, não quer dizer que ele é salvo. Não quer dizer que ele teve acesso então a essa revelação específica e aí ele foi alcançado por ela. Não, significa simplesmente que ele sabia o Salmo 91. Provavelmente ele deve saber muito mais do que a gente da Bíblia. Mas não quer dizer que ele foi capacitado pelo Espírito Santo para entender realmente a mensagem, mesmo porque ele nem teria a possibilidade de se converter. Tá? Então ela é final, ou seja, enquanto a revelação geral ela é contínua, a gente está se deparando com a natureza e o homem vai se tornar cada vez mais indesculpável perante Deus. A revelação específica ela é final, ela tem um objetivo, ela tem um propósito. O propósito é levar o homem para a salvação. Uma vez que o homem é salvo, ela atingiu o seu propósito. Então, tanto a Bíblia, revelando a pessoa de Jesus Cristo, tem esse propósito. E está aí os textos lá que vocês podem ler sobre a Bíblia depois. Se vocês quiserem anotar, tirar foto, eu posso passar para vocês depois, para vocês darem uma conferida em casa. Então, tudo bem? Quando a gente fala de
de bibliologia, de cristianismo, a gente tem que pensar, lembrar dessa ideia. A Bíblia é a própria revelação de Deus para mim. É o que Deus quis revelar para mim, de quem Ele é, de como Ele criou todas as coisas, de como Ele projeta, como Ele faz todas as coisas, como Ele administra aquilo que Ele criou, como Ele se relaciona com os homens, nas várias maneiras dele se relacionar com o homem ao longo da história. Então tudo isso está contido na Bíblia. E o que não está contido na Bíblia? Deus não revelou para a gente. Então não fiquem preocupados com aquilo que Ele não revelou. E tem muita gente preocupado com o que não está na Bíblia, ficar discutindo questões além da Bíblia. O que no seminário, uma das perguntas que as pessoas mais fazem para a gente é: se uma criancinha morrer, ela vai para o céu ou vai para o inferno? E eu tenho uma filhinha agora, vocês viram aí, 4 meses. Cada vez que ela vem aqui, ela tem um mês a mais, tá? Estão acompanhando o crescimento dela. Eu sou muito franco, eu não sei. Por quê? Porque a Bíblia zera em relação a esse assunto. Você pode, mas tem um texto que fala aí, mas nada sobre salvação de criança. A Bíblia não trata sobre esse assunto. Por quê? Deus não quis deixar revelado para a gente. E Ele não é obrigado a revelar. Ele deixou revelado aquilo que é necessário para a gente, aquilo que tem um propósito, aquilo que tem um objetivo, e várias questões que a gente tem muita dúvida. Deus falou assim: isso eu não quero que você saiba. Tudo bem, na nossa humildade como criatura, a gente tem que entender isso e falar: tá bom, Deus, eu vou estudar aquilo que o Senhor deixou revelado. Passou disso, eu não vou ficar especulando muita coisa. Se o Senhor não deixou registrado, quem sou eu para imaginar? Mas eu acho que... E aí tem gente que fala, não, mas eu acho que Deus não seria injusto de fazer isso. Não, mas Deus tem que fazer isso. Não, mas Deus... E aí tenta querer explicar o que a Bíblia não explica. Então, teologia a gente faz sempre com a revelação. E a Bíblia é a revelação de Deus. Por isso que todo estudo de teologia tem que começar com bibliologia. A gente está agora, começou a frequentar um casal no nosso pequeno grupo, em casa que a gente tem de quinta-feira, um casal descrente. Mas assim, não é aquele descrente que nunca teve contato com igreja evangélica. Eles conhecem, eles foram um tempo numa igreja lá no centro, um mês, que eles foram visitar e não gostaram. Mas hoje foi o casamento deles, e eles vão casar semana que vem na igreja católica, que ainda eles são católicos. Mas eles estão indo lá, desde o comecinho do ano, acho que eles já foram, a partir de fevereiro eles começaram a frequentar e estão lá. E a minha esposa, a gente falou: vocês gostam de estudar a Bíblia? A gente gosta, tudo. Eu falei: então a gente queria ir na casa de vocês estudar a Bíblia. Legal. E a gente está estudando a Bíblia com eles. Primeiro estudo, o que tem que ser? Sobre a Bíblia. Porque não adianta nada eu abrir a Bíblia e estudar e a pessoa olhar e falar assim: por que você está abrindo esse livro? Por que eu tenho que acreditar nesse livro? Porque tudo que a gente vai falar, eu vou tirar daqui. Então, se no primeiro estudo eu não mostrar para ele o porquê eu estou tirando daqui, não adianta nada. Ele vai olhar e falar assim: tá, mas tudo que você está falando está daí. Quem disse que eu acredito nesse livro? E a gente sabe que tem muito católico que para eles a Bíblia não quer dizer nada. Então a gente tem que mostrar. Primeira coisa de tudo, estudo teológico, quando você vai dar o evangelismo para alguém, qualquer coisa, primeiro é o valor da Bíblia. Porque tudo que você vai falar está na Bíblia. Se a pessoa não entender o que é a Bíblia, não adianta. Você vai falar, a pessoa vai falar: mas eu não acredito nisso. E aí acabou o nosso argumento, vai falar o quê? Eu sei que tem os argumentos da existência de Deus, teleológico, cosmológico. Um dia a gente pode discutir, vocês vão talvez discutir isso aqui, nesses estudos teológicos, mas a base da nossa discussão, do nosso argumento, não adianta você citar um versículo, o cara não acredita naquele versículo. Por isso que a gente começa sempre com bibliologia. E eu quero sair desses 3 encontros com vocês bem firme na cabeça de vocês, o valor das Escrituras. Para isso, dá um pulinho aí, pode pôr o próximo slide. Primeiro uma frase de Lutero, pode colocar. Olha que bacana o que Lutero falou. Eterno Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, concede-nos Tua graça para que pesquisemos diligentemente as Sagradas Escrituras. Isso é o primeiro objetivo que eu quero colocar na cabeça de vocês, nesses 3 estudos. Se tem algo que vai transformar a nossa vida, é a Bíblia. É a Bíblia, é o que eu mais falo na igreja, o que eu mais falo no pequeno grupo gente, não adianta vir só de domingo aqui se você não tiver um contato diário com a Bíblia, porque é isso que vai transformar a sua vida. Então, Lutero falando assim: Deus, ajuda-nos a diligentemente pesquisar as Sagradas Escrituras, estudar a Bíblia, entender realmente a Bíblia. A gente estava esse final de semana, a gente está estudando Gênesis na escola dominical, e aí eu dei aula do dilúvio. Primeira pergunta que eu fiz para o pessoal: quanto tempo durou o dilúvio? Quanto tempo Noé ficou na arca? Todo mundo falou o quê? 40 dias e 40 noites. E eu falei assim: quem disse que foi 40 dias e 40 noites?
Aí todo mundo, não foi 40 dias e 40 noites? Eu falei, vamos ver a Bíblia, vamos ver o que a Bíblia fala. Porque na minha Bíblia fala que foram 370 dias que ele ficou na arca. Então, se a gente não pesquisar diligentemente, a gente vai passar por ridículo aí. A terra inundou, depois de 40 dias ele saiu da arca. Como assim? Foi igual Pedro andando sobre as águas? Não, ele ficou 370 dias dentro da arca. Demorou, foi um processo de mais de um ano aquele dilúvio. Então, a gente tem que estudar de forma diligente, prestando atenção nos detalhes. Mas a frase de Lutero continua. Que nelas busquemos e achemos a Jesus Cristo e que por Ele tenhamos a vida eterna. Tá? Então eu não quero que você saia daqui estudando a Bíblia como um fim em si mesmo, virando um super cabeção, um cara que não, agora eu vou estudar o dilúvio de forma científica, eu vou entender todas as coisas ali que aconteceu, eu vou explicar aquela camada hiperbárica que existia antes do dilúvio, como as pessoas viviam muito tempo, e eu vou ficar um expert nas questões da Bíblia. Não é essa a função da Bíblia. A função da Bíblia é transformar as vidas. Então, é o que o Lutero falou, a gente tem que estudar diligentemente as Escrituras. Mas eu estudo as Escrituras de forma diligente para transformar minhas vidas. Porque é nas Escrituras que eu vou saber a respeito de Jesus Cristo, e quanto mais eu sei a respeito de Jesus Cristo, mais a minha vida é transformada. Mais eu fico sabendo dessa vida eterna que inicia aqui e continua na eternidade. Mas inicia aqui. A gente já tem a vida eterna, aqueles que é salvos. Então a gente já tem que aprender a como viver como no céu, aqui na terra. Essa é a ideia do estudo das Escrituras. Então abram lá em Lucas capítulo 16. Pode pôr aí. Aí, Lucas 16, a partir do versículo 19. Esse é um texto que eu gosto muito. Lucas capítulo 16, a partir do versículo 19. Lucas escreve assim: Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante de seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe com Lázaro ao seu lado. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito nesse fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Ele respondeu: Então eu te suplico, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para esse lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Tá, o que é essa história que Lucas está escrevendo aqui? Primeiro, eu não creio que isso daqui é uma parábola como alguns creem. Tá? Você não tem a palavrinha técnica e Jesus propôs-lhes uma parábola, né? E Jesus contou-lhes uma parábola. Você não tem essa palavrinha técnica usada aqui. Você tem simplesmente Jesus contou uma história. Depois você tem nome de pessoas, o que não é comum em parábola, né? Abraão, Lázaro, isso não é muito comum em parábolas. Então, para mim, isso daqui é uma história verídica que aconteceu com esses 2 camaradas, que em vida, um era muito rico, a gente não sabe o nome dele, o que é interessante. Mais interessante ainda ele chamar Abraão de pai, então ele era um judeu muito rico, que a gente não sabe um nome. E para um judeu, gente, você não saber um nome dele, um nome para o judeu é muito importante.
Aí, propositadamente, Jesus deixa aqueles sem nome. E é um rico. Por outro lado, tinha um mendigo que ficava no portão dele, na porta da casa dele, e toda a comida que sobrava, quando o judeu ia jogar para os pombos lá alguma coisa, ele ficava ansioso para pegar aquelas migalhas. E para esse camarada, Jesus dá um nome. Fala, esse camarada chamava Lázaro. Acontece que os dois morreram. Lázaro foi para um lugar, e esse lugar não chama seio de Abraão. Esse lugar tinha a pessoa de Abraão lá. Então, também não creio que era o nome do lugar, como as pessoas falam, quando a gente morrer, a gente vai para um lugar que chama seio de Abraão por causa desse texto. Ele estava lá e na presença dele, claro, estava Abraão ali, porque ele foi para o céu, óbvio. E Abraão também está no céu. E ele foi para lá. E eu também creio que essa expressão seio de Abraão dá uma ideia do como os judeus faziam as suas refeições na época. Lembra aquele texto de Jesus participando da Páscoa ali com os seus discípulos, e tinha o discípulo, né, João, que a gente sabe depois que era João, que estava inclinado sobre o peito de Jesus? Por que ele estava inclinado sobre o peito de Jesus? Não era igual o Michelangelo, né, que pintou a última ceia? Foi, né? Não é igual o Michelangelo fez, todo mundo sentadinho, bonitinho, e ele assim, inclinadinho no peito de Jesus. Não era isso, né? Eles tomavam as suas refeições sentado, né, todo mundo no chão, sem banquinho, nada, com um tapete no meio, e o pessoal meio deitado de lado, com o cotovelo apoiado, né, você deitado de lado. E você deitado aqui de lado, outra pessoa deitada do seu lado. E a cabeça dele ficava muito próxima ao peito da pessoa. Então, simplesmente significava que João fazia questão de ficar próximo de Jesus. Não quer dizer que ele estava encostado, assim, como a gente vê naquele quadrinho, né? Ele todo assim, aconchegado no ombro de Jesus. Então, não era isso. Quando fala que Lázaro estava, na RA fala o seio de Abraão, significa o quê? Que ele estava do lado de Abraão tomando uma refeição no céu. Por que eu acho que eles estavam tomando uma refeição no céu? Porque o rico olha para aquela situação e o que ele pede primeiro? Quero que Lázaro molhe o dedo nessa água. Que água? A água que provavelmente ele viu Lázaro e Abraão ali numa refeição. Então era bem provável que eles estavam numa refeição ali no céu. Isso é bom, né? Porque quem sabe a gente vai ter uns churrasquinhos, né? Se for o gosto de Jesus, vai ser churrasco de peixe, que era o que ele mais gostava. E tá bom, quem gente gosta disso, então tá ótimo. Pode ser isso mesmo. Então eles estavam numa refeição e o rico olha para ele e fala assim, ó, se Lázaro molhar a ponta do dedo na boca, e colocar que já vai me refrescar muito. O interessante é que ele não questiona a posição dele. Isso eu acho fascinante nessa história. O rico não chega e fala assim, por que eu estou aqui? Eu não merecia estar aqui. Interessante, né? Em nenhum momento ele fala isso. Isso é algo para a gente pensar. O camarada, quando morrer e estiver no inferno, em nenhum momento ele vai falar assim, por que eu estou aqui? Que injustiça é isso? Onde já se viu Deus foi injusto? Muito pelo contrário. Vai ser um momento de descortinar de todas as coisas e a pessoa falar, eu mereço. Foi exatamente isso que o rico fez. Mas mesmo sabendo, sem pedir para sair, ele pede esse alívio do sofrimento. Aí Abraão fala assim, não adianta. Né, entre você, a gente tem muito abismo. Não tem como passar daqui para lá, não é festa. Né, não tem como você fazer isso. Não é repartição pública isso daqui, que é bagunça, casa da mãe Joana. Não tem como. Né, tem uma regra. O cara veio para o céu de uma vez por todas. O cara morreu e foi para onde você está aí, no abismo, no inferno, é uma vez por todas. Então, não tem essa de ficar passando. Mas daí o rico fala para ele assim, tá, então, faz o seguinte, olha que ideia mirabolante. Manda Lázaro, Lázaro estava no céu lá, tranquilo, né? Olha a cabeça do cara, Lázaro é mendigo, faz ele voltar para a terra, que dó, não tem dó de Lázaro, né? O cara era mendigo lá, agora estava com Abraão, quer fazer ele voltar para a terra, né? Beleza, sim. Mas falou assim, fala para Lázaro voltar lá, porque eu ainda tenho 5 irmãos que ainda estão vivendo a mesma vida que eu vivia na terra. E ele, lógico, pela lógica, né? Se eu estava vivendo aquela vida e vim parar aqui, onde eles vão parar? No mesmo lugar que eu estou. Isso é óbvio, né? Não precisa ser muito inteligente para chegar nessa conclusão dele. Então, faz Lázaro ir lá até a casa do meu pai e fala para os meus irmãos, fala para a minha família, porque se ele for lá, eles vão mudar de vida. Pensa bem você agora. Pensa naquela pessoa que você acha quase impossível que ela se converta. Sabe aquele cara que a gente olha e fala assim, não, esse cara é difícil. A gente não imagina ele dentro da igreja um dia.
Sabe aquele cara assim que você olha para ele e fala assim, nunca que eu imagino um cara desse dentro da igreja, nunca. A gente tem umas pessoas assim que a gente conhece, né? Não deveria pensar assim, mas a gente pensa, a gente olha para uma pessoa dessa e fala assim, não, esse cara nunca estaria na igreja, impossível. Não dá, não combina com o estilo de vida que ele leva. Né? E é interessante que Deus, exatamente essas pessoas, às vezes ele traz para a igreja. E agora imagine você, diante dele, conversando com ele, tentando evangelizar, e aí vem alguém dos mortos e fala para ele. Seria uma coisa legal ou não seria? É impactante ou não é? Pensa bem, que ajuda que você ia ter. Você está lá evangelizando, João, chega aí. Cara, Deus quer mudar a sua vida, ele lá debochando da sua cara, né? Tá zoando comigo. Não, cara, Deus quer mudar a sua vida, não sei o quê. Aí quando você está no meio, assim, e já está sem argumentos, não tem mais o que falar, e o cara ridicularizando você, aí surge uma pessoa assim do chão, né? Que ele conheça, algum familiar dele que foi crente, alguma coisa assim, né? Porque o pessoal morava com o rico e sabia que Lázaro estava lá na porta, então eles iam reconhecer Lázaro. Imagina o cara chega, imagina a cara do João. Você tinha morrido. Não, mas eu vim aqui só para dar essa mensagem para você. Ouça o que esse cara está falando. Talvez você pense assim, não, se isso acontecesse, aí eu ia sair evangelizar todo mundo, aí é muito fácil. Aí eu ia fazer. Olha que interessante. Qual foi a resposta que Abraão deu para esse rico? Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. O rico chega e fala assim, não, pai Abraão, olha a credulidade do rico. Não, pai Abraão, Moisés e os profetas vai adiantar alguma coisa? Ah, você está zoando. Mas se alguém ressuscitar dos mortos, se alguém dentre os mortos fosse até ele, eles se arrependeriam. Mas olha o valor que Abraão dá para a palavra de Deus. Porque no Novo Testamento você tem 3 expressões para referir-se à palavra do Antigo Testamento, que é o que eles tinham na época, hoje a gente tem um pouquinho mais, que é o Novo Testamento. Você tinha 3 palavras que é exatamente como um judeu divide o Antigo Testamento. Desculpa, gente. Você tem a lei, você tem os profetas e você tem os salmos. Então é assim que eles dividem, escritos da lei, legislativo, lá o Pentateuco, a Torá, os escritos proféticos, e aí eles incluem, né, as histórias de Elias no meio, eles dividem diferente da gente, mas são exatamente os mesmos livros, com os mesmos conteúdos, eles só dividem diferente. E você tem os escritos que são poéticos, que eles chamam de salmos. Então, às vezes no Novo Testamento, você vai ver Jesus e Paulo falando assim, e os discípulos, né? Ah, os salmos e os profetas, ou os profetas e a lei, os salmos e os profetas. Sempre quando essas expressões são usadas, na verdade eles estão querendo dizer o quê? O Antigo Testamento. Tá? É sempre essa ideia. Quando Abraão fala aqui, ó, versículo 31, se eles não ouvem a Moisés e aos profetas, ou seja, eles têm o Antigo Testamento disponível. Você me chamou de pai, você é um judeu, sua família é judia. Você tem o Antigo Testamento disponível para você. Se com esse Antigo Testamento disponível eles não ouvem, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Agora imagine você com o Joãozinho aqui do seu lado e você evangelizando o João. E aí você está conversando com ele, e aí surge alguém dentre os mortos e você fala, não, volta aí, não precisa não, porque eu tenho a Bíblia. É isso que Abraão está falando. Você crê que a Bíblia pode transformar a vida a esse ponto. Aí você pensa, não, mas se alguém ressuscitasse dentre os mortos, aí está pensando igual o rico. Agora se você falar assim, não, pode voltar, fica descansando aí onde você estava, não sei se você está no céu ou no inferno, mas fica descansando aí onde você está, porque eu tenho a Bíblia. E se ele não se transformar lendo a Bíblia, não há nada que vai fazer essa pessoa mudar de vida. Nada. Porque a Bíblia que tem essa função. A Bíblia é a revelação específica. A Bíblia que foi deixada por Deus para esse propósito, é só a Bíblia que transforma a vida. Último texto que eu queria ler com vocês, e a gente termina hoje. Pode pôr lá o próximo. Abram lá, 1 Pedro, 2 Pedro, 2 Pedro, capítulo 1. A gente vai ler aí os 16 até o 19. A gente vai voltar para esse texto depois, porque ele fala sobre
a origem, né, a inspiração e tudo mais, mas olha que bacana esse texto. E a gente termina dando uma olhadinha nesse texto. 2 Pedro capítulo 1, versículo 16. De fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas, quando lhes falamos a respeito do poder e da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ao contrário, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Ou seja, quando a gente fala de Jesus Cristo, a gente não está falando de historinha, da história da carochinha que alguém inventou. Não, nós somos testemunhas oculares, a gente presenciou muita coisa. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que disse: esse é o meu Filho amado, em quem me agrado. Nós mesmos ouvimos essa voz vinda dos céus, quando estávamos com ele no Santo Monte. Que episódio que é esse? A transfiguração, lembra? Esse é o meu Filho amado, a gente estava no Santo Monte, Jesus transfigurado, a gente presenciou, Pedro estava lá, Pedro, Tiago e João, sempre os três lá juntos. Então ele falou, a gente presenciou esses eventos. Agora, olha o que ele fala no versículo 19. Infelizmente a NVI colocou esse assim aqui para traduzir, tá? Mas não seria uma boa palavra. Mas a NVI traz assim: assim temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como a uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. O que Pedro está querendo dizer aqui? Pedro não está querendo dizer assim, eu tive uma experiência fantástica com Jesus Cristo lá no Monte da Transfiguração, e por causa disso eu tenho mais firme a palavra dos profetas. Não é essa a ideia. A construção grega traz exatamente o contrário disso. Eu tive uma experiência fantástica com Cristo, mas a gente tem mais firme, ou seja, é mais poderosa, é mais segura, é mais digna de confiança a palavra dos profetas do que qualquer experiência que você possa ter. Agora, eu sei que você tem muita experiência com Deus, né? Pessoal, de grupo, talvez conjugal, você e sua esposa com Deus. A gente tem muitas experiências com Deus, mas nenhuma delas é tão transformadora e tão como a palavra de Deus. É isso que Pedro quer dizer. Tanto que a continuação do versículo, o que ele fala aí? Vocês, olha o finalzinho, o começo continua 19. Vocês farão bem se a ela prestarem atenção. A ela quem? A experiência que Pedro teve? Não. A palavra dos profetas. Mais uma vez, o Antigo Testamento, que era o que eles tinham aqui na época. Então, isso é o que eu quero que você saia daqui nesse primeiro estudo. Talvez você tenha aquele cara em mente que você está evangelizando e já está perdendo as esperanças e fala assim, não, precisa de uma coisa muito mirabolante para o cara se converter. Sabe o que precisa? Precisa da palavra de Deus. Ele não precisa de experiência transformadora, uma coisa assim, alguma coisa que caia canivete do céu. Ele não precisa de ressuscitar mortos. Ele precisa ter um contato com a palavra, junto com a capacitação do Espírito Santo de Deus, porque é essa palavra que vai transformar vidas. Talvez você está lutando com um pecado há tempos. Sabe o que você precisa? Você precisa da palavra de Deus. Né? É transformação que vem pela palavra, decorar versículo, é ler a palavra, é meditar na palavra, é estudar, como Lutero falou, diligentemente as palavras, mas nela encontrar a pessoa de Jesus Cristo, porque é encontrando a pessoa de Jesus Cristo que a gente aprende a viver a vida eterna. Então o que eu queria que vocês saíssem daqui hoje é com essa convicção que Abraão tinha. Se eles não têm, eles já têm Moisés e os profetas, então se eles não creem com isso, pode ressuscitar gente dos mortos. A palavra é muito mais poderosa do que isso. A Bíblia que a gente tem na mão é muito mais poderosa. A gente tem tanta versão, tanto acesso fácil, que a gente perde um pouco essa valorização do que a gente tem na mão. Mas pensa Abraão falando isso para o rico. Eles têm a palavra. Que é mais do que a palavra que Deus deixou revelado. E aqui Pedro falando, gente, eu subi no monte e vi Cristo transfigurado. Mas muito mais seguro, muito mais firme, muito mais digno de confiança é a palavra dos profetas. Nela vocês vão ser bem-sucedidos, vão fazer bem se a ela prestarem atenção. E não deixarem guiar suas vidas por meras experiências que a gente tem ao longo da vida. Então esse é o desafio que eu quero que você saia daqui. Essa convicção, essa crença dessa arma que você tem na sua mão. Disso que Deus disponibilizou para você aí, papel, celular, qualquer coisa. Essa mensagem que Deus deixou, essa autorrevelação. Aquilo que Deus deixou registrado dele mesmo para a gente, que é capaz de transformar vidas. Amém?
Senhor, que o Senhor resgate em nós essa crença que Abraão tinha ali conversando com o rico, de que a palavra realmente pode transformar vidas. A gente parece que ao longo do tempo vai se acostumando com um livro e vai tratando como um livro como qualquer outro. E a gente esquece que a leitura desse livro, a meditação diligente, realmente o debruçar em cima dele, e ler, entender, estudar, isso transforma vidas. Então, Deus, resgate isso em nós, esse valor e essa alegria e esse agradecimento a Ti, de que o Senhor não precisava fazer isso, mas o Senhor decidiu deixar um registro da Sua autorrevelação, daquilo que o Senhor deixou para a gente, de quem o Senhor é, de como todas as coisas foram criadas e de como o Senhor administra o seu relacionamento com todas as coisas. E que a gente volte a crer de fato nessa palavra que transformou as nossas vidas e pode transformar a vida de muita gente. Muito obrigado, Deus, por esse tempo que passamos juntos aqui, estudando a Tua palavra. Eu oro, agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém.